Boa tarde, meninas. Obrigada pela presença de todas vocês. A gente começa aqui hoje com essa responsabilidade, né, de falar das mulheres no mercado financeiro, esse mercado que a gente ama, é apaixonada, e é um mercado muito masculino. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui de mulheres, investimentos, né, esses desafios nessa jornada, e a importância também de nós, mulheres, nos preocuparmos em investir, né, em pensar no nosso futuro. Tá? Eu sou a Carol Campos, sou profissional no mercado financeiro há mais de 18 anos. Hoje estou aqui acompanhada das gestoras, vou deixar elas se apresentarem, falar um pouquinho aqui da jornada delas. Por favor, Sara. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Sara Delfim, eu sou sócia fundadora da Dália Capital, é uma gestora independente de recursos com foco em bolsa, que é uma coisa que todas vocês imaginam que tenham um pouco de medo, mas não precisa ter medo. A gente vai falar um pouquinho aqui de investimentos em bolsa também. E tive uma jornada grande, assim, são quase 30 anos de experiência no mercado financeiro. Teve altos e baixos, que a gente também vai conversar aqui, desafios, mas tem sido uma boa jornada até aqui, está tudo bem. Muito bom, Vivian. Prazer, meu nome é Vivian Lee, eu sou gestora de fundos de crédito. Até mês passado era CIO na Ibiúna, e agora estou em Garden Leave, que é o período de transição de carreira, né, para um outro projeto. Comecei minha carreira em 2001, no Bank Boston, que nem existe mais, mas trabalhei muito tempo em assets de grandes bancos, em banco de investimento. E quando eu resolvi empreender e ir para uma asset independente de crédito, era porque eu acreditava muito que o mercado ia para um caminho de desintermediação financeira e que o crédito não ia ficar mais na mão de grandes bancos. Então, a gente vai falar um pouquinho das dificuldades e dos momentos de carreira ao longo desses 25 anos. E aí, se vocês tiverem também dúvida depois, fico à vontade para falar. Perfeito, obrigada, meninas. Eu queria começar, eu acho que, entendendo um pouquinho de vocês, o que levou vocês a escolherem essa carreira, o que inspirou, e, principalmente, também entender se, durante essa jornada, se vocês tinham essas referências femininas para inspirarem vocês na jornada do mercado financeiro. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou economista de formação e a minha escolha por economia não foi nada emotiva ou romântica, né? Aliás, foi zero romântico, foi uma decisão muito prática e objetiva. Eu precisava arrumar um trabalho rápido. Então, em algum momento, até considerei fazer medicina, mas aí eu fiz as contas. Eu vou ter que estudar 6 anos, depois mais 2 anos de residência, mais não sei quanto de especialização, não vou ganhar dinheiro nunca, né? E eu realmente precisava trabalhar. E economia, eu via um pouco disso, né? É uma área onde você consegue trabalhar no setor público, setor privado, em banco, em empresa. Então, eu via aquilo uma maior oportunidade de trabalho. E eu vivi, né, nesse período de identificar o que eu queria fazer de faculdade, que foi o início da década de 90, aconteceram coisas que me chamaram muita atenção e que me intrigou o interesse. Assim. A maioria de vocês aqui, bem mais jovens, não deve ter passado pelo confisco do governo Collor. Mas um dia minha família acordou e a nossa ministra da Economia, Zélia, tinha confiscado todo o dinheiro das poupanças. Assim, a gente não tinha dinheiro para fazer mais nada. E aquilo falou, pô, como assim o governo precisa pegar todo o meu dinheiro para controlar a inflação? Mas por que um carro que hoje custa 1.000, amanhã vai custar 1.300? Né? Por quê? Não aconteceu nada da noite para o dia. Então, eu gostava desse assunto, assim, tinha muita curiosidade para entender por que aquilo estava acontecendo, né? Por que era tão difícil lutar contra a inflação. Então, eu falei, pô, é um lugar... Assim, tem esse assunto que me interessa, tem oportunidade de trabalhar em vários lugares, deve ser mais fácil arrumar emprego. E eu ouvi alguma coisa assim, de longe, de que diziam que no mercado financeiro se ganhava muito dinheiro. Eu falei, bom, então tem aí 3 boas razões para escolher a faculdade de economia, e fui para lá que eu fui. E aí, logo no meu primeiro
ano de estágio, já procurei estágio em banco, já era uma coisa que eu sabia que eu queria, porque, de fato, tinha alguns professores da faculdade que eram do mercado financeiro e, realmente, as aulas eram diferentes, o nível de discussão era muito diferente. Amigos de classe que os pais eram do mercado financeiro também, assim, muito à minha frente, né, no sentido de entender as coisas, de fazer a pergunta certa. Falei, bom, é lá que eu tenho que ir mesmo. E aí foi para lá que eu fui e nunca mais saí. Antes de passar a palavra para a Vivi, eu acho interessante pelo seguinte, eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Eu fiz a minha primeira profissão, na verdade, minha primeira formação foi educação física. Eu era atleta, né? E aí, com 25 anos de idade, eu fiz o shift de carreira para o mercado financeiro. Meu pai já era do mercado de seguros, insistiu a minha vida inteira para eu fazer administração. Na faculdade, eu só fui escolher fazer administração depois que eu migrei para o mercado. E migrei para o mercado justamente por isso, porque eu falei, eu estou com 25 anos, entendo que eu quero ter a minha vida financeiramente mais estável, então acho que está na hora de eu procurar uma carreira. Minhas amigas que estavam em banco estavam muito bem, né? Meu pai no mercado de seguros também faz parte do mercado financeiro. Eu falei, então acho que é isso. E fui, e o que eu acho que, para mim, assim, o mais interessante, né, e hoje eu falo muito de mulheres em investimentos, é que eu só fui ter contato com esse mundo dos investimentos, entender, compreender, de fato, quando eu fui para o mercado financeiro. Meu pai sempre foi aquela pessoa da poupança, meu pai passou pelo confisco, meu pai achava que quem investe, né, família portuguesa, então, quem compra terra não erra, né? E a gente não tinha essa referência de investimentos. E eu acho que isso, quando eu fui para o mercado, tive, por isso a importância da gente estar aqui hoje e também trazendo essa mensagem para mais pessoas, né? Fala, Vivian. Que legal, não sabia dessa parte. Não. Muito legal, muito corajosa, né, a decisão e sábia. Do meu lado também cogitei fazer medicina. E eu tinha um tio que me influenciou, falou, não, você faz medicina, você vai gostar, você gosta de estudar. Mas aí, em algum momento do segundo colegial, quando eu fiz o intercâmbio, eu falei, não, eu acho que não é para mim, não quero. E fui fazer administração, porque era um curso que me dava opcionalidade. E quando eu comecei a fazer estágio, comecei no Bank Boston, né, no mercado financeiro, mas não era algo que eu precisava ir por esse caminho, né. Tinha a opção de trabalhar num banco e tinha a opção de trabalhar numa empresa de consumo, dessas Unilever, Procter & Gamble da vida. E aí conversei com muita gente e decidi ir para o mercado financeiro. E quando eu cheguei lá, falei, gente, eu vim para cá para fazer clipping de notícia, eu ficava cortando jornal e para entregar para os analistas setoriais e planilhar balanço. E eu falei, é isso? Essa é a carreira. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que tem muito mais sobre o clipping, né? Se informar, entender o que está acontecendo, saber setorialmente daquelas empresas. Então, eu fui gostando cada vez mais e entendendo que... E aí, depois, logo, passei num programa de trainee, em que eu fiquei um ano rodando várias áreas dentro de um banco. E aí, sim, eu entendi que o mercado financeiro é tão diverso e tem N caminhos, né? Você pode ser desde comercial ou uma pessoa muito técnica ou muito detalhista, ou se gosta de processo, você também vai ter espaço. E eu comecei, enfim, minha carreira dessa forma e, ao longo do tempo, muito voltada para produtos de crédito, análise de crédito, depois modelos de crédito. E aí, hoje, é algo que eu sou muito confortável nesse ambiente, gosto muito, adoro o que eu faço, mas, para chegar nesse momento da minha carreira, eu fiz algumas transições que não eram óbvias, né? Então, é isso. E só para comentar, eu acho que a minha mãe era engenheira,
E na minha casa nunca houve uma discussão de essa carreira é masculina ou só tem muito homem. Não existia, né, essa separação, né? Então, na minha cabeça, nunca foi um empecilho o mercado financeiro ser majoritariamente masculino ou trabalhar com muito homem. Não foi algo que foi colocado para mim. Assim, acho que isso fez uma diferença também. Não, ainda bem que você fez esse comentário, porque eu perguntei e estava observando, né? E eu perguntei sobre as referências. Você falou de pais de amigos que estavam no mercado, eu falei do meu pai, falei até de algumas amigas, você falou também do seu pai e agora falou da mãe, né? Mas eu acho que é interessante que você vê, para a gente, até para ter essas referências femininas de mercado, e hoje ainda, né, infelizmente, a gente já andamos muito, já mudou muito de lá para cá, né, desses 20 anos mudou muito, mas a referência da gente, inicialmente, né, referências masculinas. E isso vem muito de encontro com algo que eu acho interessante. Eu acabei de concluir meu mestrado, né, e a minha pesquisa foi sobre diferença de gênero em investimentos. E sempre me chamou a atenção, né, eu escolhi esse tema porque, quando você observa, às vezes, né, eu trabalhei aí desses 18 anos atendendo sempre grandes investidores, quando eu tinha que atender uma mulher que, às vezes, era CEO, founder de uma empresa, e aí, quando eu falava, vamos falar dos seus investimentos, ela falava para mim assim, deixa eu ver a agenda do meu marido para a gente conversar, ou deixa eu ver a agenda do meu pai para a gente conversar. Parecia que sempre precisava ter essa figura masculina de apoio, e isso me chamava a atenção. Primeiro, eu tinha mais clientes homens do que mulheres, e, quando eram mulheres, muitas vezes elas não eram as pessoas ali responsáveis pela essa tomada de decisão do dinheiro que elas conquistaram trabalhando. Então, eu acho que eu queria entender aqui um pouquinho a visão de vocês nesse sentido, né? Qual é a percepção de vocês dessas mulheres investidoras, vocês que são gestoras? Vocês acham que falta para a gente, o que falta para a gente? É conversar mais sobre o tema? Porque eu acho que os homens eles falam mais de investimentos, é uma coisa meio de conversa de amigos, né? O que vocês acham que hoje falta para começar essa mudança das mulheres tomar esse protagonismo das finanças? Bom, eu vou responder assim por algumas experiências que eu tenho tido. Mas eu acho que, primeiro de tudo, acho que é um processo. E parece que não, mas é tudo muito recente, né? Eu até pesquisei isso hoje antes de vir. A concessão de cartão de crédito para a mulher só foi aprovada em 1974. Faz 50 anos que deram para a gente o direito de ter um cartão de crédito no nosso nome. Então, é um processo, né? Assim, as coisas vêm acontecendo. Obviamente, a fotografia é melhor do que a de 50 anos atrás, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que também que tem um pouco de um carimbo que colocaram, que é uma coisa difícil. Assim, a minha irmã é zero matemática, ela é fisioterapeuta, odeia esse tipo de assunto. Isso já é uma resistência, né? Eu falo, Vanessa, você não pode ter seu dinheiro aí. Ela, não quero saber, é difícil, eu não vou entender nada, nem me fala. E não é difícil. Assim, e hoje, diferente de 50 anos atrás, você tem conteúdo muito mais fácil, né, e gratuito, né, nessas plataformas online que falam de investimentos, que falam quais as diferenças entre os investimentos e os seus tipos de risco, perfis. Você pode fazer curso online, você tem muito mais informação do que há 50 anos atrás, né? Então, acho que primeiro é perder um pouco desse ranço de que é uma coisa pesada, que é uma coisa difícil, que você não vai entender, porque não é. Assim, se você se propõe a ouvir e a tentar, né, entender, dar essa oportunidade, vocês vão ver que não é uma coisa complicada, assim, é até um pouco intuitiva, né? E a gente tem, assim, acho que a mulher é o ser humano que mais tem intuição, e a gente tem que usar isso a nosso favor também, né? E é curioso a gente atribuir esse papel ao homem, porque o homem não nasceu para mexer com dinheiro. Assim, eu comparo eu com meu marido vê um negócio, ele nem pergunta se é quadrado ou redondo, compra. Aí vê um negócio, compra. Está todo mundo comprando Bitcoin, então eu vou comprar também. Mas você sabe o que é isso? Não sei, mas está todo mundo comprando, então vou comprar também. Então, o homem é muito mais impulsivo.
E a gente não, a gente é mais paciente, a gente faz 1000 perguntas antes de uma compra, a gente quer ter certeza de tudo, a gente pensa no futuro, né? Não importa o que eu estou ganhando hoje, mas eu sei que eu vou ter 2 filhos no futuro, eu vou precisar de um apartamento maior, a gente já faz planos 20 anos à frente. O homem ele ainda está ligado no passado, assim, ele acha que ele é um eterno adolescente, né, que vai viver com a mãe protegendo. Então a gente tem essas habilidades, né? Acho que é só perder um pouco do medo, do receio, porque a informação está aí, né? O conteúdo hoje está muito mais disponível. E antigamente o gerente de banco era para quem era rico, né? Não tinha a opção de você ir ao banco e ficar lá conversando com o seu gerente o que fazer com o seu dinheiro, né? Hoje em dia não, tem esses assessores de investimento que têm disponibilidade, né? O trabalho deles é esse, né? Não importa se é pequena, média ou alta renda. Então usem, né, dessa ferramenta e vocês vão ver que não é muito complicado não. Boa. Eu acho que sempre penso nas gerações anteriores e como a gente vai carregando algumas coisas, né? Há 2 gerações atrás, a mulher precisava de permissão do marido para poder trabalhar. Então, isso é algo que a gente ainda tem. Nossas mães, provavelmente, né, os nossos pais ainda carregam essa trajetória familiar, em que o homem era o centro de decisão da família, tanto financeira quanto de outras opções, né? E eu acho que hoje, como nós temos acesso ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, e somos competentes, eu acho que a gente ainda carrega esse pedaço de entender que algumas decisões devem ser tomadas ou pela figura paterna ou pelo marido, né, cônjuge. E eu acho que isso vai mudar aos poucos, por acesso, mas também com nós termos consciência de que a gente tem que ter a nossa independência financeira e conseguir tomar as decisões conforme o nosso perfil. Nem sempre é fácil descobrir exatamente qual é o nosso perfil. Às vezes a gente faz um investimento mais arriscado do que a gente aguenta, mas você vai ajustando ao longo do tempo. E se você não gosta do tema, tem muitos profissionais que podem te ajudar e cursos também para fazer, né? Não vai ser todo mundo que vai fazer curso online sobre investimentos, mas eu acho que ter a capacidade de conversar com quem entende e investir o seu próprio dinheiro, tomar essas decisões, acho que é muito relevante. Assim, a founder, né, que criou uma empresa e é bem sucedida, levar o marido ou o pai para poder decidir é algo que é impressionante, né? Não deveria acontecer cada vez menos, eu acho. É impressionante. E aí, trazendo alguns dados para vocês, dessa minha pesquisa, que eu acho que, para mim, foram impactantes, e isso mostra por que a gente tem esse atraso, né, esse gap hoje versus os homens, né? Para começar, a mulher, para ela poder ter uma conta em banco, né, isso começou nos anos 60 aqui no Brasil, e essa conta ela tinha que ser conjunta, na verdade, com o marido assinando para ela ter uma conta. Então, se você era uma mulher solteira nos anos 60, você não abriu uma conta em banco, né? Você só abria se fosse uma mulher casada com seu marido assinando para você ter uma conta em banco. Então, tem essa questão cultural que hoje a gente já passou, né, graças a Deus, bastante. O acesso hoje aumentou muito, também a informação. Mas, mesmo com esse acesso à informação, trazendo dados agora recentes para vocês, hoje, aqui no Brasil, a gente tem 3/4, entendam isso, né? A gente tem quase 3/4, são 72% das mulheres no Brasil estão fora do mundo dos investimentos. Não possuem nenhum investimento. 72%. Além disso, a gente tem, na Bolsa de Valores, hoje na B3, de todos os investidores, as mulheres representam 25,6%. Né? Então, praticamente, 3/4 são homens e só 25%, né, 1/4, são mulheres investindo na Bolsa.
E isso porque a gente evoluiu bastante, tá, gente? O número de investidores na Bolsa evoluiu muito nos últimos 10 anos, mas nos últimos 10 anos a gente fica dentro desse range ali de 23% a 26%, né, de participação. E esse que eu acho que é o mais alarmante, dado, enfim, do Banco Mundial, hoje no Brasil a gente tem 53,9% das mulheres têm medo da velhice, não sabem como vão se sustentar na aposentadoria. Então, isso é um dado semelhante hoje a de países, né, completamente subdesenvolvidos, e a gente aqui no Brasil ter um dado desse, né, 53% ali, quase 54%, com receio na velhice, né, de como vai se sustentar. Então, eu queria hoje trazer aqui com vocês esses dados que eu achei impactantes e discutir aqui, além desse baixo letramento financeiro, essa baixa educação financeira que a gente tem, né, a educação financeira, infelizmente, ainda não é ensinado nas escolas, é um assunto que a gente ainda tem muito que evoluir. Além desse baixo letramento financeiro, o que vocês acreditam que impacte mais a mulher nessa jornada de construção de riqueza? Acho que um pedaço é que a mulher não tem a intencionalidade eu não sei como é a palavra específica, mas ela não se preocupa e não faz esse projeto de longo prazo, ao longo do caminho vai utilizando o recurso, acho que a gente comentou um pouquinho, para pagar as contas do dia. Então, dentro da sua casa, você vai tocando, vai pagando as contas da meia, do mercado, comprar coisas do dia a dia, e um pouco utiliza o recurso da renda familiar, da sua própria renda, e não pensando em algo que seja conjunto e que necessariamente você vai separar um dinheiro para investir todo mês e trabalhar com o resto. Acho que a mulher acaba sendo solucionadora aí das despesas do dia a dia, da casa, em muitos aspectos, e justamente por não gostar da questão ou da discussão de investimentos, acaba delegando isso para o parceiro, né? Essa é uma leitura assim, que eu tenho de amigas e de pessoas que não trabalham no mercado financeiro e que eu vejo que isso acontece frequentemente. E aí, depois de 10 anos, né, os filhos já estão um pouco maiores, se separam eventualmente e aí percebem que realmente guardaram pouquíssimo, mas pagavam uma boa parte ali das despesas do dia a dia. Sim, é difícil falar por tantas mulheres, né? Porque são, sei lá, experiências e realidades muito diferentes, assim. Mas falando um pouco do que aconteceu comigo, bom, já falei aqui que eu tinha que trabalhar porque eu precisava realmente de ganhar dinheiro, né? Minha família de classe média, eu sabia que eu não ia ganhar nada, né? Eu tinha que correr atrás de tudo. Só que eu tinha muita dificuldade de guardar dinheiro, assim, porque hoje as pessoas podem me olhar e falar: nossa, ela trabalhou 20 anos em banco americano, depois ela fundou a Dália Capital, sabe tudo, nasceu sabendo, né? Só que foi muito difícil para mim, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito generosa, assim, tudo que eu ganhava eu gastava, mas gastava sempre com os outros, ia. E eu falei, caraca, assim, não adianta, né? E eu perguntava para o meu pai, falava, pai, eu ganhava 1.000, gastava 1.000. Aí eu fui promovida, eu ganho 2.000, mas agora eu gasto 2.000. Eu falei assim, pois é, minha filha, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. E eu não conseguia me controlar. Então, para mim, o que serviu, e talvez sirva para algumas mulheres, é ter um objetivo. E eu botei um objetivo, eu vou querer, daqui a 2 anos, comprar aquele carro. E eu fiz isso. Na época era um Fiesta, que, obviamente, hoje não vale mais nada, mas naquela época... E eu botei aquilo na minha cabeça. Eu falei, vou comprar aquele carro, vou me dar 2 anos. E aí eu tive que me organizar. E não tem a fórmula certa, né? Tem gente que tem facilidade de receber o salário, separar o dinheiro na conta, não gastar. Tem gente que consegue. Eu tive muita dificuldade e eu fiz pelo método mais arcaico do universo. Eu usava clips. Então, eu recebia o dinheiro no banco
E eu sacava todo o dinheiro e separava o clipes. Ó, esse clipes é para manicure, esse clipes é para o lazer, esse clipes é para o almoço, e separava. Então, no dia que eu ia na manicure, eu botava na carteira o clipes da manicure. E se acabasse o clipes da manicure no meio do mês, paciência, não faz mais a mão até o fim do mês. Isso funcionou muito para mim, porque eu gastava só o que estava no clipes na minha bolsa, e o resto estava no banco, que era para realizar o tal do meu objetivo dali a 2 anos. E quando você vê o porquinho enchendo, você fala, caraca, realmente funciona. Se você tem um método, se você tem uma disciplina, se você tem um objetivo. E, assim, não só eu consegui comprar o tal do carro que eu queria, como sobrou para viajar, para fazer outras coisas. E aí você vai ganhando gosto. Você vê que faz sentido, né, você não gastar tudo que você ganha, porque você tem... Todo mundo tem algum objetivo, alguma vontade, né? Então, para mim, funcionou isso, assim, ter um objetivo. E aí escolher um método que funcionou, obviamente, né? Morando em São Paulo, o que aconteceu? Fui assaltada. O cara levou minha bolsa com todos os meus clipes, porque era o dia que eu ia fazer um monte de coisa. E aí eu, enfim, decidi ser moderna e passei a utilizar, né, os meios normais de se guardar dinheiro. Mas, assim, não tem o certo ou errado, né? Cada um tem que fazer aquilo que funciona para você. Então, acho que é um pouco disso, Carol. Não sei, assim, mas, para mim, eu precisei ter um objetivo. Só um parênteses, porque eu lembrei que, na época, enfim, era já formada também, começo de carreira, e teve um dia que eu olhei minha fatura de cartão de crédito e estava assim, Zara, 1 de 10, Zara, 2 de 10, Zara, 3 de 10. Falei, gente, eu comprei coisas, assim... Todos os meses, os últimos 10 meses, e eu tenho 10 meses para frente para pagar N parcelinhas aqui. E aí eu falei assim, não, eu preciso parar com isso. Mas foi algo que eu falei, me choquei, né? Porque eu falei, não, uma comprinha aqui, ali. E foi, nessa época, não tinha o clipe, mas que eu falei assim, não vai, esse número de linhas aqui de uma loja específica vai diminuir na minha próxima o cartão compra. é um inimigo nesse momento, assim, porque é tentador, né? Não, e vocês estão falando, estão vindo várias coisas assim à minha mente. Para começar, hoje um meme que eu vi de manhã, que era assim, muito feliz com a minha viagem de 1 ano e 5 dias. Aí falava, 1 ano pagando para viajar 5 dias. E é isso, né? Eu acho que a educação financeira, você falou dos clipes, fui criada pelos meus avós, né? Muita presença deles ali. Meu avô, ele sacava a aposentadoria inteira e colocava no bolso do paletó. E aí meu avô separava o dinheiro em envelopes. E aí tinha, isso aqui é o condomínio, isso aqui é o supermercado, isso aqui... E quando eu, aos 25 anos, fui para o mercado financeiro, e logo um pouco mais à frente, né, estava fazendo essa mudança de carreira, um shift, então eu ganhava mais, fui para ganhar menos, porque eu quis fazer um shift de carreira, entendendo que lá na frente ia ser melhor. E aí eu fiz isso nos envelopes. Eu separava, primeiro eu peguei o meu cartão de crédito para olhar, e planilhei, né, março, abril, para eu ter essa noção real do quanto que cada mês ia bater, porque senão você fica só com essas parcelas e você não tem noção de até onde vai. E eu tinha esse dinheiro separado. Lazer está aqui, transporte está aqui, né? Eu fui fazendo dessa forma. Foi assim que eu consegui. Aos 27 anos, eu saí de casa, fui morar num apartamento, né, meu, aluguei um apartamento, mobilei um apartamento e fiquei muito feliz com essa realização, que só deu porque eu apertei também, segurei muito a onda ali por 2 anos, né, entendendo que esse era um objetivo maior. Então, uma outra história que eu acho que, assim, essa eu conto porque é assustadora e faz a gente repensar, com certeza vai fazer vocês repensarem também. Como eu falei, eu fiz educação física e aí era professora, dava aula na academia, dava personal, e adorava, desde a faculdade, atleta, e comprava vários tênis, né? E é isso, parcelava, parcela, aqueles tênis maravilhosos. E aí, um belo dia, um aluno virou para mim e falou assim, Carol, você vem cada dia com o tênis mais lindo aqui. Quantos pares de tênis você tem? Aí eu falei, cara, não sei. E aí eu fui, aí ele falou, tira uma foto dos seus tênis, bota seus tênis. E eu tinha 42 pares de tênis, gente. Ou seja, passava mais do que um para cada dia, né? Podia usar mais de um mês sem repetir.
E aí, tirei essa foto, guarda essa imagem. Isso aí eu, professora de educação física. Achei aquilo meio assustador, mas está tudo certo. Eu, nessa época, eu não era uma pessoa de fazer dívidas, pagava tudo direitinho, mas eu também não era uma pessoa de fazer reserva. Eu não aprendi isso com a minha família, de guardar dinheiro, de ter reserva, né? E aí, o que aconteceu? Mais à frente, eu já no mercado financeiro, tive essa lembrança. Por quê, principalmente? Né? Toda vez que eu calçava um tênis desse, ele esfarelava. Teve um dia que eu fui no cinema e a sola do tênis descolou no cinema, porque eu parei de usar, né? Eu usava antes direto, enfim. E aí eu falei, nossa, aqueles tênis que eu gastei um dinheirão. E aí, com a consciência financeira, eu fui fazer as contas, em média. Né? Simplesmente, na época que eu tinha esses pares de tênis, eu tinha um Palio financiado. Esse meu carro, eu me lembro, ele custou R$17.000. E aí eu tinha dado o meu primeiro carro, que foi uma Fiat Uno, dei a minha Uno, financiei o Palio. E eu financiei desse Palio R$13.000. E quando eu fiz a conta média, tá, gente? Porque os tênis eram assim, Nike Shox, era só lançamento escalafabético. Uma média, se eu pegasse ali de tênis de R$350, enfim, eu tinha praticamente mais de R$13.000 em tênis. E eu falei assim, cara, que loucura, né? Porque eu tenho um carro financiado, um monte de tênis esfarelando na minha casa, não é verdade? E fiz essa dívida. Então, é o preço da falta de educação financeira. Né? Para mim, ali ficou muito claro o preço, né, esse custo da falta de educação financeira. E trazendo outro dado importante para vocês, hoje a gente, né, tem um gap salarial, as mulheres versus os homens, a gente sabe bastante disso, né, ainda tem aí temos muito que evoluir nesse tema. Então, a gente ganha menos do que os homens na hora de guardar. Né? Muitas vezes tem mulheres que são chefes de família, enfim, têm compromissos financeiros, são arrimo de família. Então, na hora de guardar, a gente guarda menos do que os homens. Quando investimos, somos mais conservadoras do que os homens. Né? A minha pesquisa, eu quis entender isso, porque eu falava, não é possível, e realmente somos, sim, mais conservadoras do que os homens. E vivemos mais do que os homens, 5 anos em média. Então, para pensar, se eu ganho menos, guardo menos, meu dinheiro rende menos porque eu sou mais conservadora e eu vivo mais, essa conta não vai fechar, gente. Vou chegar lá na frente, na minha aposentadoria, como vai ser? E isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, que vocês compartilhassem, ainda mais como gestoras, a importância da gente entender mais de investimentos para poder diversificar, para poder ter um portfólio que não seja aquele portfólio que antigamente era só de poupança, né, não era nem investimento. Então, para que a gente possa diversificar, que é isso que vai fazer a diferença lá na frente, para fechar ou diminuir esse gap e ajudar a gente, no longo prazo, na aposentadoria. Tá? Começa a Vivian, fala um pouquinho sobre isso, diversificação para a gente de longo prazo. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o mercado de capitais para crédito era inexistente. Né? 25 anos atrás, quem queria crédito ia para banco, não ia para um fundo de crédito. E essa mudança para fundo de crédito aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Quando eu cheguei no Itaú Asset em 2013, metade do crédito alocado era para letras financeiras de bancos. O que isso quer dizer? 95% do crédito era para a LF de bancão, banco médio ou banco de montadora. Então, a gente dava o dinheiro para um banco que emprestava na ponta para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando eu saí de lá, já era dos 100 bi alocados, 50 bi já era para crédito corporativo. Então, você passou a ter acesso, né, o investidor, a investir em debêntures de empresas de diversos setores e portes. E aí, sim, eu acho que teve uma mudança substancial no rol de produtos de investimento, né, junto com plataformas e poder comprar produtos que não são exclusivos do banco onde você tem conta.
que aí permitiu que o mercado de capitais de crédito realmente florescesse no Brasil. E aí você tem diversas estratégias de crédito, onde você pode alocar e comprar o crédito das melhores empresas, ou das empresas um pouco, né, o mid-yield, que a gente chama, que não são tão melhor rating do Brasil, mas tem ali um segmento de corporate, mais ou menos, de empresas middle market, e high yield também, com estruturas de garantia, colateralizados, estruturas de CRI, de financiamento de imobiliário, então, do agronegócio, de debêntures de infraestrutura. Então, hoje, para crédito, acho que tem um range muito largo de possibilidades de investimento, que aí cada um tem o seu perfil, né, tanto de liquidez quanto de perfil de risco, que hoje todos conseguem ter acesso, seja comprando papel diretamente ou investindo em fundos que fazem essa alocação e com gestores que fazem essa escolha e acompanhamento do portfólio. Então, acho que para crédito, nos últimos 10 anos, isso mudou substancialmente e acho que cada vez mais eu acredito que o mundo de crédito vai sair só dos bancos mesmo e vai muito para os fundos independentes. E Sara, que eu queria também que falasse para a gente, principalmente você, né, como do time de equity, essa parte de bolsa, como eu falei, né, só 25%. Eu queria que você falasse sobre isso, desse problema que é para a gente hoje ainda ter um número tão baixo de mulheres na bolsa, dessa importância da diversificação, de tomar risco, de conhecer mais sobre investimentos. Acho que a bolsa brasileira ela é muito volátil, né? Acho que diferente da bolsa americana, que de algum modo todo mundo acaba acompanhando, né? O Brasil sacode demais e ninguém gosta de coisas que sacodem muito. Então acho que é até legítimo e natural o brasileiro, a brasileira ter mais renda fixa, né, do que bolsa nos seus investimentos, porque é uma coisa que você tem que ficar ali no dia a dia mesmo olhando, né? Não dá para fechar o olho, comprar algumas ações e esquecer, né? Por isso que bolsa, investimentos em ações, normalmente as pessoas terceirizam, né? Colocam em fundos, né? Que aí gestores vão fazer a seleção dessas empresas e o momento certo, né? De comprar e vender. É uma coisa realmente muito ativa no dia a dia. E tem um pouco desse mito também que a bolsa é um grande cassino, né? E quando na verdade não é, né? Quando a gente para olhar, são coisas do nosso dia a dia que estão na bolsa, né? Tem as lojas Renner, que todo mundo conhece, tem a Localiza, que todo mundo conhece, tem a Petrobras, tem o Banco Itaú, o Banco Bradesco, assim, são diversas grandes empresas que a gente conhece. Então é só assim ter, né, para quem tem esse trabalho de identificar as oportunidades, de estudar essas empresas, quando é hora de comprar, quando é hora de vender. E o maior aliado do investimento em bolsa é o tempo, né? Não é um day trade, não é um mês trade, não é um ano trade, né? Bolsa é um negócio realmente de médio e longo prazo. E assim, e não é porque eu sou uma pessoa de bolsa que eu vou tentar vender bolsa para vocês. Não vou vender bolsa, não. Mas o que a gente vende, na verdade, na Dália, é a diversificação. O que a gente faz? A gente compra tudo que a gente acha que é bom. Então, se a gente acha que a bolsa no Brasil é bom, a gente compra um pouco de bolsa no Brasil. Ah, mas é bom o dólar também, então a gente também compra o dólar. Ah, mas a bolsa americana caiu muito, é bom agora ter bolsa americana, a gente compra um pouco de bolsa americana. Ah, mas o CDI está 15%, né? Ótimo, vamos comprar o CDI também. Então, a forma como a gente faz a alocação do dinheiro no nosso fundo, na verdade, é como eu faria a alocação do meu próprio dinheiro, né? Que é isso, é diversificar, é ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, um pouco de dólar, porque as coisas são como se fosse um quebra-cabeça, né? E normalmente quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então, se você tem bolsa e tem dólar, as coisas meio que se neutralizam, você não fica sacudindo, né? Uma coisa compensa a outra.
Então, eu acredito muito assim na diversificação ao longo do tempo, né? E tem coisas assim que a história prova, né? Se a gente pensar nos últimos 50 anos, o dólar subiu durante 45 anos. Então, assim, diferente isso, né? Deve ser bom esse negócio do dólar, né? Acho que vale a pena ter sempre parte da sua poupança na maior moeda do mundo. A Bolsa Americana, nos últimos 50 anos, ela subiu 80% do tempo. Não é uma linha reta, né? Ela sacode um pouco, tem um ano bom, tem um ano ruim, mas quando você pega uma janela, um horizonte de tempo maior, você vê que em 80% desse tempo as ações americanas se valorizaram. E, na média, se eu não me engano, dá 9% ou 10% ao ano. Então, assim, você está ganhando 9%, 10% ao ano em dólar. E aí você bota lá, né, sempre que for possível, uma pimentinha, que é a Bolsa aqui no Brasil. Né? Tem que aí ver o ciclo, né? O juro muito alto normalmente não é um cenário bom para a Bolsa. Quando você tem, como vai ter o ano que vem, né, eleição, tem expectativa de uma mudança de governo, normalmente é bom para a Bolsa. Então, é sempre ali, você se diversificando, você acaba se beneficiando de vários ativos, né? E quando um dos ativos dá errado, como ele está no meio de tantos outros, acaba que você não sofre muito, é uma perda limitada, né? O que a gente evita ao máximo é uma perda permanente, aquela perda que você não recupera nunca, né? Então, e aí, ao longo dessa... Eu sempre fui muito curiosa, muito competitiva, assim, e eu ficava vendo, caraca, né, eu não conheço nenhum bilionário do CDI. Eu não conheço ninguém que ficou rico com o CDI. Eu conheço quem ficou muito rico tomando risco, né? O velhinho lá americano Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, o Bill Gates, o Elon Musk. No Brasil, a gente tem o André Esteves, do BTG, tem o Benchimol da XP. São pessoas que, ao longo da vida, tomaram risco. Né, e tomam risco de bolsa, né, porque o seu patrimônio está ali listado, né, as empresas que eles têm. Então, acho que, assim, para mim, o grande segredo é a diversificação, assim, não ter preconceito, pedir ajuda, porque realmente é muita coisa, e ir testando, né, coloca ali um pouquinho, vai aprendendo como monitora, quais são, né, as informações relevantes que mexem aquele investimento, aí você vai pegando o jeito assim, e aí vai botando um pouquinho mais e vai indo. Perfeito. Eu acho que é realmente isso. É diversificação. Adorei o day trade, mês trade, ano trade. É diversificação, é longo prazo, né? É resiliência, é consistência, porque a gente só consegue plantar o futuro começando hoje. E, com essa provocação, acho que, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem um conselho que vocês dariam, gostariam de ter recebido, né, no início da carreira de vocês. Eu começo com o meu, que hoje todos os filhos das minhas amigas, eu falo isso. Óbvio, para você começar a investir quanto antes, melhor, mas isso não significa que você não possa começar agora, do jeito que você está, comece, né? Isso é o mais importante. Mas, quando você começa jovem, você tem o tempo te ajudando nessa caminhada fortemente. Então, para todos, começou a estagiar, começou a ter renda, guarde pelo menos 10% do que você ganha. Pelo menos, 10%, separa. Eu ganho lá, comecei estagiário, estou ganhando R$ 1.000, guarde R$ 100, sabe? Porque, justamente, esse dinheiro que você, quando logo no início, né, mais jovem, você tem menos despesas, muito provavelmente, na sua vida, você vai poder guardar mais. Então, hoje, comece o quanto antes e guarde, tenha essa consistência sempre, porque isso, se você esperar sobrar dinheiro para guardar, não vai guardar. Então, recebeu, já separou, já foi direto, aplica esse dinheiro para poder pensar, construir lá na frente. E isso é para futuro, tá, gente? Não é separei 10% para viajar daqui a um ano no projeto férias. Não, né? Comece aí a investir. Fala o seu, Vivian. Eu acho que o que eu falo sempre para os analistas mais júniores é ter a cabeça aberta para aprender. E aprender, absorver, sentar do lado, tirar dúvida, perguntar. Acho que, quando você está em momentos ou início de carreira ou de mudança, né, de transição,
muitas vezes você não tem vergonha de perguntar e sentar do lado e falar, me explica, não entendi. E eu acho que isso, ao longo do tempo, traz muito valor. Assim, tem mais pessoas dispostas a te ajudar do que a não te ajudar, né? Vai ter gente que vai falar, não quero te ajudar, ou vai te enrolar, mas muitos vão te ajudar. E acho que a gente tem que pedir essa ajuda e ter essa cabeça de aprendizado. Eu nem sei, mas eu acho que essa questão de pedir ajuda, mas um conselho que eu queria que alguém tivesse me dado e que hoje eu dou, né, para as pessoas que estão começando na carreira, é ser mais reservada, assim, porque a gente não comentou muito aqui, mas obviamente que a gente está nisso há 25, 30 anos e a gente passou muito perrengue, né, preconceito e tudo mais. E a gente tem, né, a mulher, ela fala, né, por que você está quieta? Porque eu briguei com meu namorado, briguei com meu marido. A gente fala, porque é da nossa essência falar. Só que não é legal. Porque aí, se acontece alguma coisa naquele dia no trabalho, vão falar, tá vendo? Olha lá, só porque brigou com o marido, olha lá como está. Olha como está mal-humorada. Então, eu teria sido mais reservada ao longo da minha carreira. Assim, vou sair mais cedo. Eu não preciso dizer que eu vou sair mais cedo porque eu vou levar meu filho ao médico. Porque todo mundo vai olhar meio tortinho assim, né? De novo o filho está doente. E homem, quando sai e não fala nada, né? Estou saindo mais cedo. Então, eu teria sido mais reservada, assim, não teria falado tanto assim dos meus problemas de casa, problema familiar e tal. Teria sido mais homem nesse quesito, assim, mais na minha. Perfeito. Muito bom, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, Sara, Vivian, que comporam comigo esse painel. Espero que vocês aproveitem aí. Muitas palestras bacanas. Agora é só o começo.